Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Guilherme Schenkel e nós estamos começando então esse canal e uma série que vai se chamar A Jornada da Presença. Então, essa série de vídeos, esse projeto que eu estou começando aqui no YouTube, tem a ver com mostrar como que a presença de Deus ela é o mega tema das Escrituras. Como que todas as histórias e como toda a teologia, como todos os temas da Bíblia, eles são ligados por um fio condutor em toda a história da redenção. E o nome desse fio condutor é a presença de Deus. A presença de Deus ela é um tema que se inicia nos primeiros versículos da Bíblia e ela vai ganhando o seu contorno em toda a história da redenção. E quando nós olhamos para os últimos capítulos da história das Escrituras, nós vemos que a presença de Deus ela está presente. Então, o objetivo dessa série é nós podermos ver em toda a Escritura como que a presença de Deus é esse elo de ligação. Bom, esse nome, a Jornada da Presença, basicamente tem a ver com o conceito de que todos nós estamos em uma jornada. Na verdade, no início, quando eu estava pensando nessa série, eu pensei muito em um outro nome que é Romaria. Eu sei que esse nome tem alguns contornos negativos, principalmente no nosso meio evangélico, mas o significado de Romaria é um significado que eu queria que você guardasse para você. Romaria é uma jornada até um santuário. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus ele se apresenta e ele vai usar essa expressão santuário para o lugar onde ele habita. Um santuário é um santuário porque nele a divindade está, isso em qualquer meio religioso. Mas quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos Deus ele se apresentando em um santuário. Nós vemos, por exemplo, os contornos de um santuário sendo apresentado no Éden, no Sinai. Nós vemos um santuário real se apresentando naquela construção temporária que Moisés ele edificou no deserto. Nós vemos um templo que é construído por Salomão e nós vemos a igreja sendo chamada de santuário. Tudo isso nos leva a um fim que é Jesus, quando ele voltar a reinar na terra, ele vai ter um santuário que vai ser a sua casa. E esse lugar é o lugar que toda a história ela está sendo encaminhada para chegar nesse ponto. Nós estamos em uma jornada para chegarmos até um santuário e termos um contato profundo com Deus. Então, em um sentido, todos nós estamos em uma romaria. Todos nós estamos caminhando até um santuário. Quando a gente fala sobre a presença de Deus, nós precisamos pensar em dois grandes movimentos. O primeiro movimento é o movimento do próprio Deus. Deus, na história da redenção, ele está caminhando para se revelar a nós. Ele é um Deus presente. Essa ideia de um Deus que criou todas as coisas e criou todas as leis naturais e tudo que nos rege foi embora, é uma falácia. Quando nós olhamos atentamente para a história da redenção, o que nós vamos ver é um Deus que constantemente está intervindo na história. Um Deus que constantemente está querendo habitar com o seu povo e um Deus que está constantemente querendo se manifestar, um Deus que está constantemente querendo se revelar. Então, entender essa jornada da presença é entendermos que o Deus que habita nas alturas, ele também é o Deus que habita no nosso meio. Entender essa jornada é entender que se Deus ele não entrasse em movimento para se mostrar a nós, nós nunca teríamos a capacidade de conhecer quem Ele é. Entender esse movimento de Deus é, por exemplo, olhar para aquilo que está descrito em Romanos, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Bom, essa revelação de Deus, ela tem um nome dentro da teologia que se chama
cognoscibilidade. Isso significa que Deus, ele entra em um movimento para se revelar a nós. É interessante como que Wayne Grudem ele vai explicar sobre esse termo, sobre essa palavra que é tão difícil, mas que é simplesmente o revelar de Deus a nós. Ele vai explicar isso da seguinte forma: se pretendemos conhecer a Deus, é necessário que Ele se revele a nós. Mesmo analisando a revelação de Deus que vem da natureza, Paulo afirma que o que podemos conhecer sobre Deus está claro às pessoas, porque Deus lhes manifestou. A criação natural revela a Deus, porque Ele mesmo decidiu revelar-se. Então esse é o primeiro movimento da presença de Deus. É olhar para a história da redenção, para a história da Bíblia e perceber que Deus está chegando perto. O segundo movimento da jornada da presença é o movimento da humanidade, que na história da redenção ela vai criar vários contornos. Um dia em nossa história nós perdemos o lugar da presença. E o que isso gerou em nós foi que a humanidade hoje ela pode ser conhecida como peregrina. Isso é muito bem descrito na história de Caim e Abel. Quando você olha para o contexto de Caim e Abel, diz que Caim e Abel, quando eles foram apresentar as suas ofertas, eles foram diante do lugar da presença. E olha só como é interessante o que fala em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 16. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então o contexto aqui é que Caim ele se torna o primeiro assassino da história. Ele mata o seu irmão Abel e ele vai conversar com o Senhor e o Senhor diz que ele não pode mais estar nesse lugar da presença. Caim então ele se torna um errante sobre a terra, ele se torna um fugitivo. E é interessante que a Bíblia descreve que Caim ele vai habitar na terra de Nod. E Nod significa peregrinação. Mesmo quando Caim ele tenta se estabelecer em um lugar, ainda assim ele é um peregrino. Ele é um peregrino justamente porque ele saiu desse lugar da presença. E esse movimento é o movimento que todos nós enfrentamos como humanidade. Nós estamos alienados do lugar da presença de Deus. Nós fomos expulsos desse lugar que foi construído para nós habitar, que se chama o lugar da presença. Quando Caim ele sai desse lugar, ele se torna um peregrino. E quando nós olhamos para o relato das Escrituras, nós vamos ver que ser um peregrino é uma coisa que, inclusive, Pedro ele vai usar para nos descrever como cristãos. Nós somos como peregrinos e estrangeiros nessa terra. Porque nós, em um sentido, ainda estamos aguardando um lugar da presença. Eu queria que esses dois movimentos eles ficassem bem claros na sua mente, porque eles vão percorrer toda a nossa jornada aqui. Toda a jornada da presença tem a ver com esses dois movimentos aqui. O movimento de Deus e o movimento da humanidade. Então esse é o meu convite para você. Se você queima pela presença de Deus, se você busca conhecer mais sobre a presença e sobre esse mega tema que é tão importante nas Escrituras, eu queria te convidar. Se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo e vamos embarcar nessa jornada.